Tanto que é muito, muito louco. Ninguém imagina muito que, estranho. mesmo que o Botafogo seja campeão, eu posso estar muito enganado, mas você não acha que o Botafogo vai procurar um técnico para o ano que vem? Vai. Né? Provavelmente vai. Vai. Sem Mesmo dúvida. que seja campeão, campeão com 20 pontos de vantagem, vai. Eu vou te Tirone, o dizer Flamengo mais. ganhou a Copa do Brasil com o Jaime. Isso. Eu vou Aí te manteve dizer, o Jaime e foi um desastre na Isso, Libertadores. Foi eliminado na fase de grupos, porra. É isso, exatamente. Quem montou aquele time, isso há 10 anos. É bom lembrar, há 10 anos. Foi o Mano Menezes. Isso. Que repentinamente pediu demissão. Isso. Lembra na ESPN quando o Jaime foi comunicado o desligamento dele? Ele estava na praia TV, comendo peixe. Estava na praia comendo peixe. peixe. Isso comendo peixinho na praia. Eu tô comendo um peixinho aqui, pô. Você exato. tá fora, os caras estavam contratando o Ney Franco. Jaime. Ney Franco com vocês. Lembra? Ney Franco com... Exatamente, pintou o Ney Franco com você. Ele ficou 5 jogos dessa vez, não foi? Aquela vez que ele foi mal, né? Diga lá, Arnaldo. Pra mim, se o Botafogo perde o Palmeiras na quarta, o Botafogo vai contratar um técnico. Emergencialmente, mas qualquer técnico mais experiente. Carlos Roberto foi campeão paulista, né? Lembra? Não. O Palmeiras vai, se vencer o Botafogo, colar, vai bater o desespero. Lúcio Flávio só ganhou do Fluminense, como o Mauro falou, que o Fluminense jogou com todo mundo aberto lá no campo do Botafogo. Se o Botafogo perder na quarta-feira, evidentemente vai contratar um técnico no desespero. Né? Cara, então, que loucura, não? Quem diria? Assim, o loucura deixou o interino para ganhar o campeonato. Que loucura tudo que aconteceu, eu quero dizer, claro, sem dúvida. E assim, o Palmeiras, né? Só para completar, o Palmeiras que agora venceu 3 partidas com o Abel se recuperando, o Abel completou de 3 anos, né? De comando. 3 partidas no novo sistema, o Abel adotou os 3 zagueiros, parou de tomar gol o time, ficou um time um pouco mais protegido e tudo mais. O Mauro até ficou surpreso com essa informação. O Palmeiras largou o Campeonato Brasileiro antes de tal forma que ele não joga mais no seu estádio. Isso é muito louco, né, meu? Isso é uma loucura. Então, assim, o Palmeiras tem o Allianz Parque alugado até o final do Campeonato Brasileiro. Já estão confirmados os jogos contra Atlético Paranaense e Internacional para a Arena Barueri / Arena Leila, né? Que a Leila agora tem, digamos, ingerência. E o jogo contra o América Mineiro também não poderá ser no Allianz Parque. Ainda não foi confirmado pela CBF nenhum jogo dessa rodada, mas contra o América não poderá. Contra o Fluminense, por conta da extensão do Brasileiro, que é o último jogo do Palmeiras em casa, talvez, agora, pela prorrogação das rodadas, dê para jogar no Allianz Parque na última. Mas nas 3, são 4 partidas. Agora cada um tem 4 partidas, ou em casa ou fora. As 4 partidas do Palmeiras em casa, ele não jogaria no Allianz Parque. Incrível. Cara, isso é incrível, né? E aí vai se fazer o quê, né? Como é por isso que a Leila vai comprar lá o estádio do Barueri para o Palmeiras pegar esses jogos e jogar lá. Mas é diferente, outra história. Lembrando que o Palmeiras jogou lá a última vez com torcida única contra o Santos e o Santos ganhou. Exatamente. Em Barueri. Esse é um ponto bem importante no caso do Palmeiras. O André Corrêa fala: CR7 rivalizar com o Messi todo esse tempo, incrível, de fato. Zico no final dos anos 70 e 80, início dos anos 80, era o melhor do mundo. Dane-se que a Europa pensa, diz ele. Ismar Júnior, botafoguenses estão com a justificativa na ponta da língua caso o time fracasse. Não sustentaram 12 pontos sobre o segundo colocado, mas a culpa é do sistema. Isso eu só acho que isso é sempre desculpa de muita gente, não só do Botafogo, mas de fato o botafoguense está desesperado com essa história, com essa possibilidade de perder. Pro Botafogo, quanto antes de ganhar algum jogo aí, se tipo ganhar a quarta-feira, melhor para dar uma esfriada nos ânimos aí. Guitube, incrível como tudo mudou. Eu ansiava segundas para ver a linha de passe. Hoje é pela soft e posse de bola. Olha aí, ó. Me desbloqueia, Mauro. @Valdemir Liger. Valdemir Liger pede aqui. E ele tem que desbloquear também o Juvenal Boladão. São os dois aqui, pedem sempre. Também? Ó, o André Valverde. Mauro, acabei de comprar esse livro. Você tem conhecimento de publicação similar que fala das barras do Clube Atlético Chacaritas Júniors? Pergunta o André Valverde.
Eu sei que o Chacarita teve... Eu até postei vídeos no meu Twitter no sábado. O Chacarita ele estava para subir, né? Aí, 2 grupos, né? Na segunda divisão da Argentina. Aí ele acabou ficando em segundo. Aí foi jogar lá um mata-mata. Eles chamam de retucido. Aí foi jogar contra o Temperley. Eu vi um jogo do Temperley em março. Ruim pra cacete o time. Temperley. Lá contra o Almagro. Temperley. Aí o jogo único na cancha do Chaca. Em São Martín. Chegaram lá, 2-1 pro Temperley. Eliminou o Chacarita. Porrada, cantor, polícia com bala de borracha, os caras com morteiro, fogos de artifício, encarando a polícia. O couro comeu depois do jogo. E teve também problema depois num outro jogo, Quilmes contra a Ginásio de Mendoza também. O jogo era sábado, ficou para o domingo. Foi interrompido também por conta de agressão ao goleiro. E lá é torcida única, por isso que eu estou contando a história aqui. Tem Sim. Torcida única, não adianta porra nenhuma torcida única. O couro come, tem porrada, briga com a polícia, acerta o jogador. E teve na França também lá, o técnico do Lyon, Grosso, foi atingido, né? Há 8 anos que o Lyon não jogava em Marseille. E aí o estádio que o Arnaldo conhece bem. Aí foram jogar em Marseille, depois de 8 anos, aí aquele clima bélico e tal, o jogo acabou não sendo realizado. O Lyon, que é o último colocado do campeonato francês, está na última posição. Isso. Time do Textor. Time do Textor, aliás. Aliás, vocês viram a capa do L'Equipe? Sobre esse jogo? Sobre esse jogo? Cara, é uma capa sensacional. Vou mandar para vocês aí. Uhum. Já que a gente está falando sobre mídia impressa, né? Uhum. Que a gente gosta e tal. E uma das coisas que a gente gostava muito era fazer capas. Essa capa do L'Equipe é muito chocante. Vê aí, se vocês puderem. Mandei para vocês no link aí no WhatsApp. Daniel Val, o que vocês acharam da pergunta feita pelo jornalista da Globo ao zagueiro do Santos no intervalo da partida, se era estratégia do time ser pressionado pelo Corinthians? Eu não vi essa pergunta, na verdade. Talvez ele quisesse dizer assim, a ideia era se fechar para sair no contra-ataque. Talvez tenha sido uma pergunta... Não teve aquela do Luxemburgo, que a ideia era perder de 1-0? Foi São Paulo e... São Paulo e Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil. Ele falou, não, a ideia, o plano era perder por 1-0. Esse jogo, no primeiro tempo, era sair o jogo 1-0, não 2. Aí tomou 2, aí a coisa não, aí não era o plano. Aí a coisa pegou um pouco. Essa é boa demais, cara. É muito bom. Aqui, ó, a capa. A capa chocante, né, cara? É o Grosso. É o Grosso. Machucado, o técnico. Esse é o técnico do Lyon. O Grosso foi o cara que fez o gol do título, certo? Isso. Da Itália contra a França na Copa de 2006 de pênalti. Bateu o último pênalti. Bateu o último pênalti. Vibrando loucamente ali. É ele mesmo. Tipo o Altobelli, né? Igual o Altobelli ele fez, né? Foi isso? Foi ele? Igual o Tardelli. Igual o Tardelli, exatamente. Igual o Tardelli em 82. Isso. Mauro, fale sobre o 10 do Estudiantes. O Reiser. Pablo Tadeu Moreira. O Reiser é bom jogador, ele tem 23 anos. Eu vi ele jogando um pouco lá, eu fui do jogo do Estudiantes agora lá em La Plata, assisti. Atuação razoável, não foi muito bem não, mas ele é um bom jogador, pode ser um bom investimento, é um meia, é um 10, um enganche, né? Joga ali mais pelo lado direito e tal, mas um jogador interessante. Joga numa equipe média hoje, o Estudiantes é um time meio que mediano, né? Está na semifinal da Copa Argentina agora. Mas é um jogador que talvez num elenco mais encorpado tal, ele possa crescer. Porque ele é novo e é um jogador que tem bons recursos, um jogador interessante, sim. Mas é aquela coisa, os jogadores sempre são que nem o Galopo de São Paulo, você tem que ter paciência às vezes. Eu acho que, por exemplo, o Palmeiras não investe no Flaco Lopes. Gastaram uma grana, investiram uma grana e o cara não joga. Quando entra, tá no final, sabe? E quando eu falo assim, tá para jogar, faz 2, 3, 4 jogos, vai, entra... Não com a obrigação de fazer o gol e resolver. Deixa o cara pegar ritmo. Então não contrata, né? Você observa o jogador, avalia o perfil técnico e vai buscar. Não, só para fazer um reforço no que o Mauro está falando, o Atlético Paranaense tem um meia que é o convocado para ser melhor que o considerado melhor que o Rollreiser, melhor que é o Zapelli, que não jogou bem contra o São Paulo. Foi bem anulado lá pelo Pablo Maia. Quem jogou bem contra o São Paulo foi o Vitor Bueno, pra você ter uma ideia. Acontece. Agora, tem o outro jogador argentino defensor que é muito bom jogador, Esquivel. Muito bom jogador, canhoto, tem boa saída de jogo. Mas então o Zapelli, que tem sido convocado para a seleção principal argentina, ele se destacou muito com o Mascherano na seleção sub-20.
tem sido convocado para a seleção principal, não tem ficado no banco, mas tem feito parte do grupo, com o Messi, com a turma toda. Tem sido titular do Atlético agora o tempo todo, o Atlético Paranaense. Ontem não jogou bem contra o São Paulo, mas como o Atlético tem insistido no garoto, né? Tem 21 anos só. Sim. Ricardo Gomes aqui da Califla, falando, esse mês aqui na Califórnia peguei Iron Maiden, Guns, AC/DC, Metallica no Power Trip Festival. Só 3 dias isso, de festival no deserto da Califórnia, rapaz. O Eugênio Calvo. Só uma curiosidade, Tirone. O Zapelli jogava com o Veete, atacante do Vasco. Isso do Belgrano. Eles formavam ali o meia e o centroavante. Vocês acham que o Brasil está começando a descobrir melhor esses caras aí? Porque tá vindo muita gente, né? Com alguns caras bons, né? Tá um olhar mais apurado para esses jogadores. Eu acho que é questão bons. financeira. Os jogadores aqui da América do Sul, argentinos inclusive, eles são mais acessíveis, né? O dinheiro deles vale muito pouco. Mas é que então o Brasil normalmente não era muito bom nisso, né? Mas agora você vê a quantidade de argentinos do Fortaleza. O técnico é argentino. Né? Isso também. Né? O técnico argentino. Então... E aqui tem... paga-se muito bem. Sim. Então, às vezes, o empresário do jogador, entre uma oferta de um clube espanhol pequeno, paga menos que um clube brasileiro grande. E o cara vem jogar aqui, né, acontecendo isso. Né? Exatamente. Eugênio Calvo, quando eu era estudante nos anos 90, saía do colégio e enquanto esperava o ônibus para voltar para casa, ia para a banca e ficava lendo o Jornal dos Esportes. Lembro até hoje do Jornal Rosa. É um clássico Na verdade, o Jornal dos Esportes, para quem é de São Paulo, não tem a referência, porque era um jornal de esportes do Rio de Janeiro, cuja as páginas eram cor-de-rosa, a capa, né? O papel era cor-de-rosa. Aqui em São Paulo tinha a Gazeta Esportiva. Isso. Eu tenho a sensação que a Gazeta Esportiva foi imensa também, mas que o Jornal dos Esportes era mais marcante para o Rio do que a Gazeta Esportiva para São Paulo. Não sei se você acha. Não, acho que é parecido. Proporcional. Pra você ter uma ideia, todos os apelidos de clássicos paulistas que até hoje reinam, que Majestoso, Choque Rei, são da Gazeta Esportiva, os apelidos dos times. Isso é verdade. As expressões, moeda caiu em pé, é um arsenal de coisas, faz parte da construção do futebol paulista, a Gazeta Esportiva. O Lance, onde eu trabalhei, proporcionou pelo menos 2 apelidos de jogadores, mas aí esses caras mais novos. Wagner Love, saiu, o Love foi obra do Lance, e Kleber Gladiador também virou. E eu cunhei o Nilson Pirulito, que graças a mim já contei essa história. Garotinho. Mas o Lucha também foi o Lance, né? O Lucha foi o NP. Foi o Notícias NP, Populares. Notícias Populares na nossa época. Que era o Lance. A gente abreviava e muito. O Carpa. Acho que aí foram... Acho que o Carpa aí foi indo. Mas o Lucha... Não, o legal é que o Carpegiani nunca foi Carpa. Não, mas virou como Carpa. O Lucha era Lucha, aí o Carpegiani virou Carpa. Não tinha nada de Carpa. Nunca havia sido chamado de Carpegiani. Quando eu vi Carpa, primeira vez, quem é Carpa? Quem é Carpa? O Carpegiani nunca foi Carpa. O cara está no futebol desde os anos 70, nunca foi Carpa. Virou Carpa. Agora é Carpa, que não cabia, é muito grande o nome. Isso, na época, Luxemburgo não cabia, e na época de São Paulo era muito comum o duelo dele com o Tele. Tele, 4 letras, e um L, e um T. Bonitinho, pequenininho. Luxemburgo, então tinha que ser 4 letras contra 4 letras. Luxa e Tele. Carpa. Para vocês, para vocês são mais novos e não sabem, FHC foi obra da imprensa. Era Fernando Henrique Cardoso, era um nome gigantesco. Aí pintaram Fernando Henrique, Fernando Cardoso, Henrique Cardoso. Tudo isso era gigante, até que criou-se o FHC e ele virou o FHC. Renato Nogueira, Mauro, qual é a emoção de entrevistar o Zico? Você já entrevistou o Zico 1 bilhão de vezes, né, Mauro? Acho que a primeira vez que eu entrevistei o Zico foi bem emocionante. Depois você trata de uma maneira mais natural, profissional, né? Sim. A primeira vez que eu fui foi uma matéria para o Globo, na casa dele até, que a matéria nem era minha, era de um colega, a gente foi junto. Ele que fez a matéria, eu meio que acompanhei. E aí acabei participando ali, fazendo perguntas e tal. E aí depois fiz outras vezes entrevistas com ele, né? Mas acho que, assim,
Não quero parecer pedante, mas na nossa profissão, depois de um tempo, você trata isso com naturalidade. E você precisa tratar com naturalidade. Acho que esse é o ponto. Perfeito. Assim, a preocupação é, eu não estou aqui para tietar o Zico, estou aqui para entrevistar, porra, o Zico. Exato. Eu não posso aqui ficar, oi, Zico, pô, você é meu ídolo. Porra nenhuma. Você que nem o filho do Costinha, né? Exato. Lembra o Costinha falando? Pô, moleque, para com essa porra. Para aí, com essa moleque lá que tremendo. Eu vi o Zico, chorando. O moleque tremia. Eu acho que é uma questão profissional, né? Até porque, assim, eu acho que o jornalista, ele tem, mesmo que tenha admiração por aquele cantor, aquele jogador, aquele artista, né? Ele tem que manter uma certa distância ali que você está fazendo o trabalho, cara. Senão fica o próprio entrevistado vai pensar que você não é bom. Você, pô, esse cara veio aqui entrevistar, qual é? Tem uma coisa, particularmente do Zico, rapidamente, que o Zico é um cara tão gente fina que mesmo que você se sinta, putz, eu tô falando com o Zico, você perde isso na primeira troca de palavras, porque ele é um cara muito, muito simples, assim, né? Muito legal. Um cara muito agradável de se falar. Eu acho, Tironi, eu acho que a galera geração, da geração, né, dele, né? A gente teve outro dia com o Careca lá, que era o ídolo nosso quando moleque, agora há pouco, há 3 semanas ali, é a mesma naturalidade, né? Tipo, é uma simplicidade cativante. Esses caras e jogavam muito, né? Tem outros, Cerezo, essa turma da Copa 82, tá? Os caras. E o Zico, não sei se você lembra, Tironi, a gente na pandemia tinha uma entrevista por semana e os caras atendiam a gente, canal incipiente nosso lá, o canal do Mauro já era forte. E uma vez eu falei, sei lá, eu vou tentar convidar o Zico. Daí aí ele falou, putz, para mim, ele estava indo para o Japão, a gente fazia sempre às terças-feiras. Ele falou, putz, você não pode mudar o dia? Eu falei, puta, não, a terça-feira às 8 da noite, era a nossa live, não sei se você lembra, com o entrevistado. Uhum. Terça-feira às 8 da noite. Porque eu tô indo para o Japão na quarta, vai ficar muito em cima, eu vou cedo, tal, não sei o quê. Ele falou, então fica para a volta, qualquer coisa. Aí, segunda-feira, o cara me manda uma mensagem. Cara, eu consegui antecipar uns compromissos aqui, eu consigo fazer com você na véspera. Ele me ligou para marcar. Eu falei, cara, daí eu falei, Tironi, eu vou para São Paulo que a conexão é melhor. Não sei se você lembra disso. Sim. No meio do Covid e tal, vim para São Paulo sozinho. E o cara nos atendeu com uma paciência, cara. Nossa Senhora, é outra coisa, outra conversa. Aí você Regis Marra. Aí você pega a turma de 90 para cá, Romário e companhia, Nossa, Deus, não, mas essa 90 para cá foi uma virada, né? Foi uma virada. O maior contraste entre grandes jogadores de futebol que eu já vi na minha vida é Zico e Romário. Um jogava muito mais que o outro, mas o outro ganhou e ficou. Mas em termos de comportamento, de relação, em termos de relacionamento humano, é uma diferença abissal. Essa geração que encerrou, que parou de jogar em 86, né? Na Copa de 86, depois Sócrates, Zico, essa turma toda, para mim é uma virada. E depois 90 é um meio do caminho, e 94 já é uma outra relação. Imprensa e jogadores, o tamanho dos jogadores já é outro, são caras que já ganham muito mais grana. É outra história, já muda completamente. Regis Marra, em 90 o Pelé comemorou 50 anos jogando com a seleção brasileira daquele ano. Era impressionante o preparo físico dele, mesmo com aquela idade. Foi nesse jogo que o Rinaldo impediu ele de fazer o gol. Não tocou a bola para ele. Exatamente. Não tocou. Chutou direto. O Rei livre na área. O Rinaldo bateu forte para fora. O Rei reclamou, inclusive, né? Reclamou pra cacete. Reclamou, sério. Daniel Val, tenho 74 anos e felizmente vi desde criança muitos jogos do Santos aqui no Maracanã, principalmente contra o Botafogo, que era o nosso algoz. O cara era demais. E aí, ó. O nosso falando do pós-7-1 do Mauro de 2014 é fantástico. O Mauro é melhor e mais realista jornalista do esporte brasileiro. Parabéns, Mauro. Bruno da Califórnia. E vai Verdão, diz ele. Essa aí do Guilherme Correia já tinha lido, que mudou para o Rio 2 semanas. Estamos fazendo companhia a ele há bastante tempo. Arnaldo, não parou aí, para Careca ou Haaland? Pergunta o Júnior Careca Santos. Fácil, mas fazendo dupla com o Haaland. Nossa senhora, hein? A gente é viúva do Careca, ele jogou demais. O Gustavo Scarpetti pergunta se o Botafogo pode se desestabilizar a ponto de perder não só o título, como ficar fora do G4.
por sentir o peso da pressão? Foi o que Rapaz, aconteceu com o Palmeiras em 2009 e com o São Paulo. O São Paulo Diniz ainda não, ficou no G4. isso. São Paulo Diniz ainda buscou o G4 no final, ganhando de Grêmio e de Flamengo. Inesperadamente, mas buscou. Isso. Já sem técnico, já sem o Diniz. Né? Isso. Mas o Palmeiras do Muricy, em 2009, ficou fora, inclusive, do G4, depois de liderar o campeonato com folga. E o Kaique Garcia falou: Messi é gênio, mas o Pelé é nosso, o maior de todos. Bom, o São Paulo completou uma marca espetacular de 15 jogos sem vencer fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Ele superou uma marca que era da junção do fim do campeonato de 79, aliás, 78, né? É isso? Não, sei. 79. E tem 78, qual ano que 79, invade 78 e 79, não é isso? 72 não, anos. peraí. Qual ano que o São Paulo não jogou? 79, né? Isso. Então é o fim do campeonato de 78 e o começo do campeonato de 80. Somando esses dois, o São Paulo tinha 14 jogos sem vencer fora de casa e ontem completou 15 jogos sem vencer fora de casa. Menos mal que jogou um pouco menos pior fora de casa, pelo menos competiu. Mas tá aí uma questão para ser resolvida, né, Arnaldo e Mauro? O Mauro, primeiro, né, o São Paulo agora tem 4 jogos como mandante ainda e 4 jogos como visitante. Os 4 jogos como visitante são Santos na Vila, Fluminense no Maracanã, Bahia na Fonte Nova e Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Então, bem provável, vão combinar, todo mundo jogando alguma coisa, que o São Paulo não quebre a série, vai para 19 possivelmente, né, sem ganhar. É bem possível que isso aconteça. Também pela qualidade e a necessidade dos adversários. São Paulo jogando um campeonato meio, né, teste. Eu acho, aliás, né, dos 4 jogos com mandante, um não será no Morumbi. O jogo contra o Bragantino foi confirmado para Vila Belmiro, né, nesta segunda-feira. O São Paulo vai jogar contra o Bragantino na Vila Belmiro, numa espécie de parceria com o Santos. Já tinha feito parceria com o Palmeiras lá atrás, para mim, de uma forma equivocada, né, para a parceria de estádio que o Palmeiras faz com o São Paulo, fez com que o São Paulo jogasse no campo sintético, o que eu acho uma besteira, né? E a Vila Belmiro tem um gramado semelhante ao do Morumbi, nesse aspecto muda menos. E também tem a consideração que o São Paulo joga quarta com o Bragantino na Vila e domingo contra o Santos também na Vila. Na mesma semana, 2 jogos na Vila. Um como mandante, outro como visitante sem torcida. Posto isso, eu conversava com o Mauro hoje lá no Cartão Verde e ele falava da questão. As nossas ponderações sobre o São Paulo atual e o Flamengo do passado são basicamente as mesmas. É até bom a galera entender. Assim como o Flamengo, o ano passado, teve resultados ruins depois dos títulos, e o São Paulo vem tendo alguns resultados muito ruins, inclusive uma goleada humilhante para o adversário, é necessário que os clubes, a direção dos clubes, conversem e analisem essa queda de rendimento, essas questões, por exemplo, a campanha como visitante, com o Dorival Júnior antes da virada da temporada. Tanto lá como cá, Flamengo e São Paulo, ninguém está defendendo a troca do Dorival. Pelo contrário. Agora, a conversa com o Dorival é necessária. E já teve conversa, né, do Palmeiras para o Atlético, em alguns aspectos. Agora, me parece que no caso do Flamengo, talvez a mobilização, no caso do São Paulo, mais do que mobilização, em algumas partidas, um problema crônico, tático, quando o time atua fora de casa. Simplesmente o time não consegue ser competitivo fora de casa. E acho que isso teria que ser analisado para o ano que vem, quando o São Paulo jogará Libertadores, com jogos fora de casa, Brasileirão de novo e tudo mais. E aí, Mauro? É a velha repetição, né? No Flamengo, caiu de produção, acabou não ficando para o ano seguinte. Há uma questão. Desculpa, Tirone, só um parênteses, né? A questão da campanha do São Paulo ridícula como visitante em Brasileiros vem desde o Crespo, passando pelo Rogério e chegando ao Dorival. Foi muito parecido nos 3 anos. Eu acho que assim, tem muito em comum, né? A acomodação pós-título do São Paulo lembra
acomodação pós-títulos do Flamengo ano passado. Não significa que tenha que mandar ele embora, não significa que tenham agido corretamente os cartolas do Flamengo, pelo contrário, eles estavam contratando outro técnico sem ter conversado com o Dorival. O correto seria ter conversado com ele, questionado alguns pontos, e aí definir, continua, não continua, e se resolvesse que não ia continuar, falar para o cara, olha, a gente não vai ficar com você porque a gente acha que tem que mudar. Ok, segue a vida. Mas ele soube pela imprensa, né? É sacanagem. Claro que agiram de uma maneira totalmente errada, isso eu estou falando já há quase um ano. Mas isso não anula a insegurança que ele despertou por conta de uma queda de rendimento que já vinha antes dos títulos, no caso do Flamengo, e que preocupou muito ao final daquele ano. A maneira como eles fizeram as coisas, o Flamengo não soube lidar da forma correta, mas ele despertou essa insegurança. E acho que para o ano que vem o São Paulo não pode, se ele quiser ser realmente competitivo, vai jogar Libertadores e tal, continuar sendo um time tão inofensivo fora de casa. Não é possível, gente. O campeonato vai acabar, não ganha nenhum jogo fora. E assim, além de não ganhar jogo fora, para o América, que é o pior time, o São Paulo perdeu, o América tinha um homem a menos. E ganhou do São Paulo naquele jogo. Ainda tem esses requintes aí em algumas partidas. Não dá, é muito pouco de fato, né? E a campanha do segundo turno do São Paulo é a campanha igual a do Botafogo. Só é melhor do que Goiás, Coritiba e América. Isso. São os três que são piores do que o Vasco, do que o Botafogo, do que o São Paulo, mais um ou dois, que tem 12 pontos apenas em 10 jogos. Pô, 12 pontos em 30. É uma campanha muito fraca para esse momento. Mas já ganhou. Eu penso assim, se você se acomoda achando que ganhou uma Copa, então está tudo bem, você vai cair de rendimento, se acomodar com essa mediocridade ou menos do que isso, encerra o ano jogando um pouco, aí começa o ano e faz o quê? Vai virar uma chavinha, vai ficar tudo bem? Não, você tem que procurar encerrar o ano bem, crescer, evoluir a equipe, até porque esse é o momento que permite mais observações e testes, porque a vaga na Libertadores está garantida e o título que era mais factível foi conquistado. Mas o que a gente está vendo é uma repetição. São Paulo ele continua no mesmo looping. Em casa ele é competitivo, ele ganha jogos e tal, mas fora, no brasileiro, é inofensivo. Na Copa do Brasil foi bem diferente. Ganhou do Palmeiras, ganhou do Sport, ganhou do Flamengo. 3 vitórias fora de casa. E poderia ter tido melhor sorte contra o Corinthians. Ganhou 4, hein? Oi? Ganhou 4. Teve Ituano também. Teve Ituano, né? Que empatou em casa e ganhou fora. O Sport ganhou fora e perdeu em casa e ganhou nos pênaltis. Mas é verdade, 4 vitórias fora. E o próprio Corinthians, São Paulo, fez um jogo que poderia ter vencido. Acabou perdendo naquela atrapalhada lá do Caio Paulista. O São Paulo estava até ligeiramente melhor quando tomou o segundo gol. Isso, exatamente. Essa é uma questão, Arnaldo. O que acontece? O Dorival ele tem um pouco mais de 60 anos, né? 60 e poucos anos. Ele está no melhor momento da carreira dele, né? O cara foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil no ano seguinte é campeão da Copa do Brasil. Ele entrou aí numa prateleira dos melhores treinadores brasileiros deste momento. Não da história, mas deste momento. Então, ele ser mais do que um treinador de Copas, tipo mata-mata, não sei o quê, é um próximo passo para a carreira dele. E ele, diferentemente de outros caras, onde eu quero chegar, ele não é um cara autossuficiente, como o Renato, por exemplo. É isso aí mesmo, ou o Luxemburgo. Ele gosta de estudar, né? Tem lá o filho dele, é um outro cara. Então ele tem, quer dizer, ferramentas para se transformar num técnico melhor. Ou tô certo? Sim, ele já está sendo um técnico melhor do que ele era. Agora, na minha concepção, essa situação que se repete depois do final da temporada com o Flamengo é muito mais uma distração ou uma falta de percepção das partidas-chave, e não são todas as partidas fundamentais depois de título, quando você garante as coisas, né? A partida contra o Palmeiras era uma partida fundamental, por exemplo, talvez a mais importante desse final de temporada, né? E foi a vez que ele trabalhou pior, digamos assim, que ele ignorou o adversário. E acho que para o Flamengo foram aquelas 2 partidas contra os piores, Avaí e Juventude.
Ninguém cobrava 7 vitórias, exibições e tudo mais. E no meio dessas questões todas, o São Paulo fez boas partidas pós-título da Copa do Brasil. Fez, aliás, ótimas partidas. Fez uma ótima partida contra o Corinthians, fez uma ótima partida contra o Grêmio, né? O Grêmio, todo mundo. O Grêmio ganhou do Flamengo, certo? Na partida seguinte, sem o Soares. O São Paulo meteu 3, era para ter sido 6, né? Então, não é que o time, agora, em algumas partidas específicas, até por conta desse... Ele deveria, como desafio pessoal, essa questão do jogo fora de casa devia fazer parte, né? Você concorda? Se incomoda tanta coisa, ele devia pegar, vamos ganhar do Palmeiras aqui, ou vamos ganhar do Atlético Paranaense aqui, vamos... né? E para isso não é só mobilizar, é fazer escolha... No caso do São Paulo, é muito escolha certa, eu acho, de jogador, inclusive, né? O time que ele escalou no Allianz Parque não existe, o time que ele escalou na Arena da Baixada dá para competir. Então, são escolhas que passa, eu estava vendo aqui, passa muito também pelas opções e pela característica dos jogadores. Porque as partidas de fora de casa têm uma outra conotação, o adversário joga de uma outra forma normalmente, né? O adversário te pressiona, o adversário te sufoca, e acho que as escolhas dos jogadores são muito importantes nesse momento. Para mim, por exemplo, porque é a grande missão do Dorival, talvez um pouco instigado pela direção que tanto investiu e propagandeou a contratação do Rames Rodrigues, encaixar o Rames Rodrigues no time. Que eu acho que é um desafio pertinente para o resto da temporada. Agora, colocar o Rames Rodrigues na grama sintética no Allianz Parque contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada é uma estupidez, desculpe. Que o cara não vai jogar, não vai pegar na bola. E ele não pegou na bola. Ele bateu uma falta no Allianz Parque, não pegou na bola o resto do jogo, e não pegou na bola quando entrou contra o Atlético Paranaense. Literalmente, não pegou na bola. Uhum. E aí, você faz as ilações, nós estamos falando da era Messi. O Rames Rodrigues é um jogador contratado, é um superstar, é um craque de bola, tem uma habilidade incrível, mas hoje ele é um jogador de alguns momentos e tem que ser utilizado em alguns momentos. Está óbvio. Se até o Messi vai virar isso hoje, o Rames Rodrigues também, pela característica. Ele não vai ser titular do São Paulo o tempo todo, nem pode. Não tem condição para tal. Física. De jogar contra o Palmeiras no gramado sintético do Allianz Parque. Ele não vai ver a bola. Não vai ver a bola. Agora, contra o Cruzeiro no Morumbi, Cruzeiro com 3 volantes, tal, não sei o quê, pode ser uma opção, como foi contra o Grêmio. Jogou até bem, né? Então, escolher os melhores jogadores para essas partidas significa estar mais próximo de vencer fora de casa também. E essas escolhas, muitas... Por exemplo, o Rafinha, estavam lembrando aqui, o último jogo contra o Cruzeiro, foi 1-0 gol do Rafinha com 2 minutos. O Rafinha não jogou bem fora de casa uma partida do Campeonato Brasileiro. Ele até jogou bem contra o Bruno Henrique, lá no Maracanã. Escorando o Bruno Henrique. E nas partidas das Copas. Mas no Brasileiro ele foi mal quase todas as partidas. O Natan é melhor que ele fora de casa. Tem mais físico, tem mais... Ou o Caio Paulista com o Wellington, outras escolhas, né? Enfim. Muito bem. Ô, Mauro, você tem alguma surpresa pra gente aí, não? Tenho. Vamos colocar aqui na aí sim. Aí sim. Aí é bom, pô. Aí é um momento. Só um instantinho. Precisamos finalizar bem esse negócio. O Fantástico já só falou que o Rames está sentindo muito o ritmo do futebol brasileiro. Acho que ele pensou que seria mais fácil jogar aqui. Jogando na Grécia... Olha lá, atenção, hein? Trouxe o filho agora. Trouxe o filho. Não estava aí o filho? Não, o filho ele não mora com ele, mas o filho está passando uns dias com ele agora. Quer saber a escalação? Então vamos chamar o repórter Luiz Ceará em 87. Na época era Luiz Pernambuco. Olá, é o nosso... Aí, a Copa! Brasil sem de Renato, número 12, Eurico, 19. Aí. João Matias, 2. Alfredo, meia dúzia e Toninho Baiano, número 4. Toninho Baiano. Teodoro, 8, Rivelino e 17, Carpegiani. Jairzinho, número 9. 13, Lola e Edu, número 11. Legal, é o time da final. Vai, Riva! Olha! A primeira chance de gol. Vai, Riva! Outra vez, Rivelino em bola parada. Butice. Butice, velho. É Oliveira Andrade narrando? Não, Milton Neves. Não, Milton. Foi companheiro de Rivelino no Corinthians. O Milton Neves, olha. De 74 do Paulista, gol de Ronaldo Drummond do Palmeiras.
Chicão Olha. Paulada, Chicão Machão. Chicão entrou? Entrou Evelino Chicão. jogava muito e como ele acertava a trave, hein? Nossa, e é como no diz o pau. jornalista brasileiro Ai, Paulo Djalma Alexandre. não. Dias. Uma frase nova. Djalma Dias falhou, quem diria, o pai do Djalminha. E Feldman fez para os hermanos 1-0 Feldman. Argentina. Romeu Cambalhota tentou de cabeça, Butício defendeu. Continua 1-0 no Paulo Machado de Carvalho. Ah, meu Deus Rapaz. Rivelino sempre foi Ó, craque explosivo. ui, assim, Ele Que ficou foi pra nervoso cima. ao Calma, por Riva. falta de Berta. Que isso? Riva Berta. mais uma vez obrigou o amigo Butício a se esticar. Jogaram juntos no Corinthians. Butício também defende chute de Búfalo Gil. Que atuação Olha. do goleiro, hein? E Pô, assim pegou a pra Argentina cacete, foi hein? campeã da Copa Pelé de Djalma 1987. Dias. Vamos Pô, Oscar não foi Mas. o gol do Oscar Mas? Foi o Feldman que acabou fazendo. O seu Oscar Mas apareceu no final. Oscar Mas foi tipo o grande... Sensacional. Feldman, meu. tá vendo, meu? Feldman, olha lá. Copa Pelé, meus amigos. O Baldini não tem boa lembrança do Butício. Falou que pegou esse chute do Riva e a cabeçada, mas frangou no chute do Ronaldo na final de 74, Corinthians e Palmeiras. Teve isso, é. Baldini. Muito bem, hein? Ó, vai ter palpites. A live of Soft Open está chegando ao fim, mas vai ter palpites já nas nossas redes sociais. Então, vai lá com o apoio do nosso parceiro sportsbet.io nas nossas redes sociais. Já. Bom papo hoje, hein? Isso. Meu Deus, achei que era luva. É meio luva, né? Luva. É meio luva. Luva dançando. É o dançarino luva. Strike duplo. Strike O duplo. Mauro tá bem, tá com o Tá Arsenal. bem, tá bem. Tem mais? Não, essas duas aí de leve aí. A gente pode reviver algumas também aqui, né? Como essa aqui. Potiguar é na Band. E craque na Band só tem o da massa. Que é isso, hein? Que intimidade é essa, hein, papai? Da Ele massa. falou um papai Vinhetinha ainda. da massa. Lucas! Pra ser super-herói, tem que usar máscara, hein, Lucas? Senão, não vira o super... Eu falei que não ia dar certo! Eu falei que não ia dar certo. Tem que usar. Sensacional, muito bom. É isso aí, vamos lá. Então, palpites, já. Aqui, ó. Tirando, para com essa coisa palhaçada aí. Aqui, ó, essa novidade, ó. Deixa eu ver. Tá dando azar nesse negócio Não aí. tem, esse não vai. Caído. Vai. Mas esse vai, ó. Vai, chove. Chuva. Aí tá bem. Boa. O coraçãozinho. Não, isso não, cara. Pô, não tá indo. Para com Coração. isso, né? Aê, coraçãozinho. Então vai, live não, palpites já. Já vou, vai lá nas nossas redes sociais, estará lá. Tchau. Lançando para Cerezo, recupera para o São Paulo, para pintar para a Faquinha na esquerda para Milan, Dali tricolor, vai para a área. É Tata, saída, pelota entregue na direção de Zico. Zico abriu na direita, a pelota pintou para a Tita, prepara-se agora, entrega Zico de calcanhar. Novo técnico do Flamengo é o Sr. Valdemar. Frankie, baby. Na beira do caos, tava na beira do mal. Numa piração total. Tava na beira do caos, tava na beira do mal. Numa piração total. Hoje